O maior bem que podemos fazer em prol da doutrina espírita é a sua divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br, a emissora do bem na internet. 24 horas ligadas em você. Amigo ouvinte da Web Rádio Fraternidade, ouviremos agora a exposição do palestrante Wagner Gomes da Paixão, feita na abertura do 5º Fórum Espírita de Patrocínio, promovido pelo Conselho Espírita do Alto Paranaíba, realizado no sábado, dia 13 de abril de 2013, na abordagem do tema Palavras de Vida Eterna. Para a nossa prece inicial, nós teremos uma prece em canto, que encanta, que vai ser a Cíntia. Mas eu vou ler o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, para que possamos, em sintonia com todos esses amigos espirituais que estão aqui, e na verdade maior, que é o coração de nosso Senhor Jesus Cristo, o sentimento de Jesus para com a evolução e o plano terreno. Prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que ele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que num hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, o Espírito de verdade. Que essa seja a leitura preparatória para nós, e eu convido a Cíntia para vir aqui. Vamos acalmar os nossos corações agora, elevando o nosso pensamento ao nosso querido Mestre. Mestre Jesus, do alto do monte ensinou, sua voz como um canto ecoou. Me ensine o caminho, Senhor, pro reino de paz. Disse Jesus, bem-aventurados sois vós, o sal da terra, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós, que estáis aflitos. Bem-aventurados sois vós, os pacíficos, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os limpos de coração. Bem-aventurados sois vós,
os que perdoam. Bem-aventurados sois vós, os que choram, que brilha a vossa luz, a luz do mundo, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Muito bem. Nós teremos 2 momentos, o primeiro com Wagner, depois com Haroldo. Wagner, você fica à vontade, né? Fica reto. Queridos irmãos, queridas irmãs, que Deus, na sua infinita bondade, na expressão mais pura de sua misericórdia, nos envolva, traçando para nós roteiros de iluminação e de paz. Para nós é uma grande alegria retornar a Patrocínio, a esta região tão dadivosa, que nos remete a profundas reflexões acerca de grandes trabalhadores do Espiritismo, alguns muito conhecidos, como o grande Eurípides Barçanufo, como o doce e inesquecível Chico Xavier, mas tantos outros que se fizeram intérpretes do mundo espiritual superior junto de nós, como bem-aventurados, que se iluminam abrindo caminhos de pacificação, de entendimento, de vida íntima para muitos outros corações. Nós temos hoje uma proposta dentro do tema geral Palavras de Vida Eterna, abordar o tema Que fazeis de especial? Crer e agir. A doutrina espírita, formosa por natureza, vem fechar um ciclo histórico de evolução da nossa Terra e possui o condão de expressar-se pela verdade divina, dentro de um concerto intelecto-moral que atinge todas as estruturas dos homens, porque funciona como um pedestal sobre o qual se erige, se abre a expressão legítima da lei divina que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo encerra. Nós estamos, portanto, vivendo momentos auríferos no que diz respeito à análise desse conteúdo, obedecendo àquela regra da evolução que parte do pluralismo para a unidade, e quando se atinge a unidade, nós alcançamos o poder da síntese. E alcançando o poder da síntese, nós passamos à análise. Graças a esse mecanismo de ilustração dos seres simples e ignorantes, que surgiram de circunstâncias que hoje podem ser estudadas, conjugando valores trabalhados pelo homem com as suas ciências, e naturalmente o que vem da revelação atingindo o sentimento daqueles que se notabilizam por aspectos que foram definidos pelo codificador como sendo o senso moral. Portanto, o nosso grande labor em nosso meio espírita, que interessa a toda a sociedade, diz respeito ao que Jesus definiu como o sal da terra, a luz do mundo, o fermento que leveda toda a massa. Para compreender esse mecanismo de crer e agir, nós temos que remontar rapidamente àquilo que os espíritos revelaram na obra ímpar da codificação e que nos ajuda a compreender, com os valores já experimentados no nosso campo operacional aqui no mundo, no campo físico, que a mente expressa as ilustrações
que se implantaram através de inumeráveis reencarnações e condições existenciais já trilhados por nós. Ninguém poderia interpretar alguma coisa sem oferecer de per si o lastro da própria experiência. A nossa visão de mundo, a nossa visão das coisas, coisas que partem primeiro de um plano mais objetivo, as coisas materiais, com as quais nós nos confundimos por muito tempo, até que as consequências de nossa lida implantem outros registros transcendentes, que são esses de natureza moral, de natureza espiritual. A linguagem que o Espiritismo fala, respeitando a ordem natural do processo evolutivo pertinente à Terra, é notadamente moral. A culminância do processo evolutivo, da própria ideia religiosa que o Espiritismo trabalha, é essencialmente moral. Por isso, o Espiritismo resgata o Evangelho de Jesus para a atualidade do mundo, dando-lhe uma moldura espetacular, porque disseca toda a estrutura da qual surgiu e atinge o seu âmago, numa expressão dadivosa de vida e amor, nas linhas genuínas da sabedoria, que somente vertem de Deus, o Criador excelso. Compreendendo que nós temos uma mente que opera valores e que trabalha dentro de uma ordem que nós vamos estudar na terceira parte de O Livro dos Espíritos, quando adentraremos as leis morais, o egoísmo vai representar muitas vezes um fulcro atrativo em nós, de modo que a leitura da vida, as buscas, as realizações serão sempre submetidas ao que esse egoísmo desenvolvido, cultuado por nós, define, como sendo necessidade, como sendo prioridade, como sendo verdade relativa. A vida possui os seus mecanismos de despertamento do ser. E por isso mesmo, nessa lida, obedecendo a um sistema fechado, que é o do personalismo, o do interesse pessoal, que é o grande vilão das nossas estruturas sociais, nós não encontramos a felicidade e caímos no vazio. O vazio da não correspondência entre o alcance das nossas possibilidades de progresso intelecto-moral e o que fazemos no cotidiano. As depressões, as fobias, os estados mórbidos que se patenteiam todo dia, junto de nós, de nossos familiares, de pessoas que passamos a conhecer, das histórias sociais, nascem dessa distonia entre identificar o divino e não lograr a operacionalização desses conteúdos. E aí nós nos enfermamos e criamos os bolsões de miséria e de dor, que tão bem conhecemos. A violência, segundo os espíritos, como Emmanuel no Pensamento e Vida, é sempre o desatino da criatura tentando defender aquilo que não tem fundamentação. Criamos os sistemas da ilusão, somos assaltados por ela, a inteligência é assaltada pelas ilusões, continuamente. E criamos todo um artifício transitório, sem vida, sem expressão, sem verdade, para manter o nosso interesse pessoal. Então, se nós conseguimos identificar, dissecar todas essas estruturas das mentes enfermadas a propósito de ilusões, nós vamos poder adentrar o que significa crer e o que significa agir, para então auferir os júbilos consequentes às operações de vida, todas elas definidas no Evangelho e emolduradas pela doutrina espírita na atualidade do mundo. Nós separamos para as nossas reflexões um texto, capítulo 16 de Mateus, que se refere àquele momento em que Jesus
de modo genérico, pergunta: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E todos nós temos trabalhado, elaborado o conteúdo desse acontecimento, desse diálogo do Mestre com seus discípulos, dentro daquela ótica de afirmação da reencarnação. Uns dizem que é João Batista, outros que é Jeremias, um dos profetas. Mas nós não vamos nos ater a esse prisma de estudo que foi utilizado por Allan Kardec quando quis demonstrar, naquele colar de pérolas que ele fez em cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, partindo da seleção de alguns textos do Novo e do Antigo Testamento, que se casavam, explicitando seus conteúdos, dando-lhes uma moldura inteligível, racional, lógica, sensata, e culminando com a instrução dos Espíritos, para exatamente oferecer material de luz para entendimento dessas propostas. Então, nesse texto, nós teremos Jesus perguntando em seguida, depois da generalidade: e vós, quem dizeis que eu sou? E ele já assume a condição do Filho do Homem. Quando nós adentramos o Espiritismo, nós deveríamos fazer um questionamento a partir do conhecimento que nos desperta. Como estamos andando? Quais as companhias? Quais os objetivos? O que buscamos? Que forças nós permitimos se conjugarem no nosso cotidiano, na nossa intimidade, para as operações que nos interessam? Para quem adentra um círculo de atividade inteligentíssima, que se marca por uma sensatez que expressa uma culminância de evolução, nós não deveríamos agir dentro de um automatismo, de um vício comportamental que nos caracterizava antes desse encontro com as divinas realidades, ou com a análise da síntese que enfeixa um ciclo evolutivo do nosso planeta. Nós deveríamos procurar de modo globalizado, genérico, fazer um diagnóstico, já que as luzes nos favorecem, para não ser presa de circunstâncias oportunistas, em que seres operam tomando ou impedindo criaturas das grandes aquisições. Nós temos aqueles que assaltam o tempo inteiro. Quando estudamos obsessão, por exemplo, nós estamos estudando aqueles que se apropriam do que é do outro. Os motivos são os mais diversos. Podem até ter justificativa noutros acontecimentos que ficaram no passado, expressando vingança. Mas é sempre tomar do outro aquilo que o indivíduo julga que ele tem direito. E nós temos expressões as mais diversas e podemos comportar dessa forma. Podemos ser para os outros, para os companheiros, para o lar, verdadeiras ameaças. O não matar das tábuas da lei vige para quem alcançou novo piso de percepção da vida, mais essencial, não apenas como sacar de um revólver e tomar a vida do outro, mas matar a esperança, a alegria de viver, tirar da outra os seus sonhos de forma violenta. Tudo isso é expressão de entendimento da lei divina ou da vontade de Deus. Então nós temos o texto que diz: e vós quem dizeis que eu sou? E vamos observar que se destaca do grupo a figura de Simão, filho de Jonas, Simão Pedro. E ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Com essa definição de Pedro, Jesus chama-o de bem-aventurado. Jesus faz uma festa
enaltecendo essa condição, porque não foi a carne e o sangue que definiu isso para Pedro. E por que nós trouxemos de caso estudado esse assunto? Porque nós temos que compreender o que significa crer. O que significa crer? Quando Pedro, sobre as estruturas da sua evolução, porque é um espírito que jornadeia, ele tinha uma expressão rude, às vezes turrona. Quem perlustrou as obras que noticiam os bastidores do cristianismo nascente, como um Paulo Estevão, como Boa Nova, da lavra do nosso querido Chico, vai entender o assunto. Porque é ele que observa Maria de Magdala conversando com Jesus na intimidade de sua casa. E ele lança sobre ela um olhar glacial em razão do preconceito. É esse Pedro que Jesus vai ter que trabalhar com muito carinho, sem cobrança, mas argumentando com amor, para desativar suas resistências. É uma expressão que está dentro de nós, as expressões de Simão Pedro. Humberto de Campos, na sua obra Através de Chico, vai trazer muitos contos em que Jesus pondera com Pedro as posições rígidas de alguém ainda muito aferrado à lei e à interpretação pessoal sobre pessoas e acontecimentos. Então, quando Pedro se libera a partir do piso que ele tinha de evolução e define: tu és o Cristo. Allan Kardec, numa nota de página, na obra A Gênese, a última que publicou em vida, define que Cristo é a missão do Espírito Jesus. Cristo a missão, sem delírios filosóficos de espiritualistas. Cristo é a dinâmica do amor divino, de sua sabedoria, que Jesus incorpora para revelar o Criador, aquilo que o Pai é. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tem dinâmica aí. Quando Pedro enxerga isso, o seu campo mental descolou dos assuntos corriqueiros, utilizando o quê? Todo o processo da sua evolução. Porque tem que ter piso. Ninguém constrói sem piso. Tem que ter alicerce. Então ele se projeta no campo da mente e enxerga a natureza crística de Jesus. O que aconteceu ali? Fotografou. Ele dominava aquele assunto? Não. Tanto é que em seguida vem o apego. E é quando Jesus o repreende. Afasta-te de mim, Satanás. Satanás é o interesse pessoal. É aquele que é contra a ordem divina da vida. O que é contrário. Então nós vamos compreender que nesse momento da fotografia, ele implanta um registro. O Emmanuel tem um termo que ele utiliza na sua obra: instauração de reflexos. Instaurou-se o reflexo. Nessa hora, Pedro, que estava no processo de preparação para encontrar a vida abundante, fotografa e aquilo se torna um clichê no campo da mente. Um clichê. Não tem gente aí que tem clichê trevoso? Tudo para a pessoa é pessimismo? Tudo é destruição? Tudo é desconfiança? Tudo é maldição? Tudo é traição? Tem gente que tem clichê dessa ordem. Como é que o obsessor trabalha o campo mental do indivíduo? Tem muito delírio explicativo por aí. Mas a ordem doutrinária ensina que o espírito chega e começa a ditar uma ordem. Ganha simpatia, entra no campo íntimo do indivíduo e começa. Essa vida sua não vale nada. Você é nada. Não vale a pena viver. Se mate. Suportar isso para quê?
Então ele espera momentos adequados e grava esse clichê no campo mental da individualidade. Invigilante, que já não anda bem. Por isso é que ela recebe esse tipo de visita. E por isso que essa visita consegue dominar o seu campo mental. Porque não se cuida. Desleixo, invigilância salientada por Jesus. Mas, se nós estamos ilustrando o que significa um clichê, eu pergunto para vocês, ele fotografou, mas isso é a vida dele no dia a dia? O querido Honório Abreu gostava muito de dizer assim, nos estudos do Evangelho. No momento da prece, de uma boa leitura, de uma meditação, a gente se eleva. O campo mental busca as fontes dadivosas. E a gente aure um bem-estar, uma alegria de viver, novas forças, uma visão maior, mais ampliada da vida, das coisas, das pessoas, dos acontecimentos. Mas vem a requisição do campo prático da vida. Então nós descemos de novo. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Né? Então vem a queda. A gente cai de novo na realidade prática, às vezes dolorosa, provacional da existência. Mas o elemento está aprendendo a buscar. Por isso ele ora, ele medita, ele estuda, ele reflete. Ele está tentando o quê? Entrar para poder sair. É o mecanismo que o Evangelho ensina. Então, o crer é quando identificamos alguma coisa que faz sentido. Os espíritos dizem que crer é enxergar. Ele já enxerga. Pode não fazer, mas enxerga. Então o assunto tange a operações de vida e vida abundante. Porque ele vai ser bem-aventurado. Não foi carne nem o sangue. Porque ele já funcionou descolado de estruturas rígidas que a lei opera. Obras da lei. Elas se processam dentro de mecanismos fechados. E ele passa para a obra da fé. Porque ele transcende esse mecanismo. Como é que isso acontece? O elemento diz assim, olha, eu li um livro que me ajudou muito, porque eu estava pensando em dar cabo da vida, eu estava pensando em exterminar minha família, caso que nós ouvimos. O elemento perdeu 2 filhos, porque o mais velho pegou o carro sem autorização do pai e levou o mais novo. Foi para a BR, foi fazer uma curva, não deu conta, capotou, o carro pegou fogo, um estrago na vida da família. Ficou o pai, a mãe e uma filhinha tenra. O pai enlouqueceu. Um homem sem preparo, desatinado, daqueles que no lar não tinha diálogo, teve que reaprender a viver. Quando entregaram para ele um livro espírita, e ele teve acesso ao trabalho que a gente fazia. Depois de 5 meses de diálogo, 1 hora por dia, todas as manhãs de segunda a sexta, houve um encontro. E aí ele contou. O Espiritismo salvou a minha vida e a vida da minha família. Porque eu sou um homem de têmpera difícil. E quando eu vi o meu filho matar o filho que eu tanto amava, desrespeitando as minhas ordens, eu achei que a vida não valia a pena. E eu estava me preparando para matar a esposa, a filha e suicidar. Reações. Reações de vida. Todo dia a gente observa isso. Mas eu li um livro e aquilo me chamou atenção. E eu vi um sentido e quis procurar esse sentido. O homem começou a raciocinar sobre o material de fé
rudimentar que ele possuía, herdado de uma família protestante, mas que não aderiu. A gente pega o caso para mostrar como que nós podemos matar o homem velho, oferecendo novos caminhos. E o irmão entregará à morte o irmão. O Pedro, nesse instante, iniciado, ambientado na vibração do Cristo, consegue perceber o alcance do seu trabalho. Instaurou reflexo no campo da mente, que operava dentro de bases comuns, dentro de uma tradição religiosa de esforço e meritório, porque formatador de conteúdos que se revelarão mais essenciais com as mudanças de ciclos, porque é o que a gente vem aprendendo. A primeira leitura que se faz do Espiritismo entusiasma, mas as próximas preparam a alma para os testemunhos. É assim que a gente caminha. E vai desativando ilusão. Andaimes de sustentação que existiam para que pudéssemos achar que a gente é sem ser. Pode adquirir sem ter mérito. Nós caminhamos muito tempo assim. Então nós temos, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Mas o assunto prossegue. E o mestre diz assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Todo mundo vai pensar teologicamente. Ah, ele deixou então o Pedro como o fundamento da igreja. A igreja do mundo, né, de pedra, de interesses, vamos dizer, circunstanciais. Mas o assunto pedra no Evangelho remonta a outros valores. Não tem aquela passagem em que ele fala da tempestade, que não derruba a casa edificada sobre a rocha, é pedra. Acontece que Simão Pedro, fotografando a condição crística, estava coroando todo um trabalho de obediência à lei. Não estava? Estava. O alicerce dele era a lei antiga. Ele estudava a lei, seguia a lei. Ele tinha um trabalho. Como Zaqueu, que sobe num sicômoro. O Honório que nós lembramos aqui, gostava muito de trabalhar a passagem do Zaqueu que tinha pouca estatura subindo num sicômoro, figueira brava. E o Honório dizia naquela metodologia de debulhar as imagens do Evangelho. Ele lançou mão da lei. O sicômoro é a expressão da lei nas suas expressões ainda rudimentares. Ele não tinha altura. Equivale a dizer, não tinha conquista evolutiva que pudesse colocá-lo em pé de igualdade com Jesus, que passava. Mas a pedra é fundamento da igreja, porque a pedra funciona por registro íntimo, indestrutível. Ela vai apresentar sua rigidez, e muitas vezes a gente fala assim, o elemento ali não adianta nem conversar com ele, porque ele é uma rocha. Nós conhecemos e convivemos muito com Arnaldo Rocha. E Arnaldo Rocha era uma rocha, né, Haroldo? Uma rocha, em termos de princípio, em termos de lealdade ao que abraçou. Sua expressão muitas vezes era rude, mas, segundo amigos queridos, dentre eles o próprio Chico, era um elemento leal. Um elemento que dizia sim, com muita independência, ao se referir ao maior amigo e benfeitor que ele teve na vida, Chico Xavier. Não conheci ninguém com mais nobreza, com mais elevação de alma na vida. Mas
em primeiro lugar para mim está a doutrina espírita, porque eu não sou chiquista. E dava uma aula. Porque a gente fica a pensar, talvez fosse um dos que mais amaram o amigo Chico. Mas com integridade, sem idolatria. Que é diferente. Uma vez o Chico falou de Jesus e pediu perdão por reconhecer que, embora ele estivesse como verme que se nutre do sol e não é capaz de explicá-lo para mostrar a diferença entre Jesus e ele, pediu perdão e licença para dizer que Jesus não era a maior expressão evolutiva do universo. E contou das famílias de mundo nas constelações que possuem os seus orientadores numa condição que ultrapassa a nossa possibilidade de avaliação. O Chico pediu licença e perdão a Jesus para poder reconhecer que ele não era o suprassumo do universo. Entenderam? Sem menosprezar a grandeza do mestre que nos governa. Então o assunto passa por aí. E tem a ver? Tem. Porque quem constrói sobre ilusões vê a casa desmoronar, porque ela está construída sobre areia. Então ele diz assim, essa pedra. Aí a gente pergunta para vocês. Tivemos o contato com a doutrina. Lindo, li a obra de André Luiz. São 16 livros. Eu estou embevecido com a revelação do mundo espiritual. A criatura não vai voltar para o seu dia a dia? Não vai ter que enfrentar o chefe na empresa? Ou subordinados? Dentro do seu mecanismo de interpretação da vida, buscando os interesses que lhes são peculiares? Não vai ter que lidar com o lar, com a família, com a estrutura social que nós temos, viciosa, complexa? Então essa criatura que leu André Luiz foi lá no futuro, fotografou. Mas o automatismo, aquilo que ela construiu operando, tem força de lei dentro dela. E então ela diz assim, oh Jesus, eu queria tanto viver com o Senhor, mas está difícil. E lança a pancada. Dá burdoada nos outros. Fecha os olhos, Espírito. Eu estou no mundo. E solta a pancada. Ou não é assim? Depois cai no vazio. Estou com sentimento de culpa. Porque eu estou com uma dificuldade tremenda de aplicar o que eu aprendi. Estou com dificuldade de transportar esse material de onde eu o identifiquei para o meu dia a dia. O Pedro conseguiu de pronto? Ele viu Cristo, Filho de Deus vivo. Mas quem é que nega 3 vezes no momento da crucificação? Não é o Pedro? Vocês imaginam o vazio no coração dele? Pois é. Mas acontece, gente, que esse assunto aqui tem chave para nós. Não é maldição. Jesus criou caminhos libertadores. Não tem no texto ali para vocês apreciarem. E eu te darei as chaves. E tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo aquilo que desligares na terra será ligado no céu. Aí a gente pergunta assim, o que vem primeiro? Ligar ou desligar? Primeiro tem que entrar, para em seguida sair. A gente aprendeu isso muito com Honório. Estamos lembrando aqui um trabalhador que operou nessas bases aí para ensinar caminho para a humanidade. Porque ele aplicava e ajudava a gente a aplicar. Então, o que a gente entende? Primeiro eu tenho que ligar. Vão lembrar dos próprios exemplos que o companheiro dava nas suas reuniões de estudo do Evangelho, para que a nossa vida se qualificasse à luz da doutrina espírita, com Jesus e com Kardec. Ele dizia assim, vai que um elemento tem um problema com a bebida.
com o cigarro, que são os vícios comuns. Então ele fica assim, agora eu estou indo no espiritismo, quer saber de uma coisa? Eu não bebo mais. A cerveja está na geladeira, vai ficar. E o elemento passa perto da geladeira, e passa de novo, não vou, e se desafia. E ele vai pelejando, e vai saturando o campo mental. Eu tenho que resistir, eu não vou tomar, não vou beber. Até uma hora que ele para, abre a porta, vê a cerveja geladinha e fala assim, uma só. Não dou conta. É o elemento que está lutando, mas não conseguiu fazer o que é mais importante. Porque ele está tentando desligar. A orientação do Evangelho é o quê? Liga primeiro. Aí, de repente, vem um espírito benfeitor, sopra na cabecinha dele assim. Presta atenção no que está acontecendo lá no grupo espírita que você vai. Aí ele fala assim, engraçado, estou com as ideias. O que será que está acontecendo no grupo espírita? Tem um curso de passe. Aí ele, vou fazer. Sabe por quê? Porque no dia do curso de passe, eu não vou beber. Eu tenho um motivo. Eu não vou beber, porque aí eu tenho essa responsabilidade, eu quero inteiro, por cento, então nesse dia eu não vou tomar nada. O que aconteceu? Ele está ligando do curso de passe, ele vai tomar consciência de muita coisa, porque o campo mental precisa ser irrigado. Nós só conseguimos operar naquilo que nós depreendemos. E Jesus falou na casa das irmãs de Lázaro, os pobres sempre os tendes convosco. O que é nosso é pobre, gente. Tanto quanto salientou. Marta, Marta, estais afadigadas com muitas coisas, enquanto uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Ela não estava lá bebendo? Então, quando o elemento vai para o grupo, ele começa a se conectar com os temas espirituais, e ele vai fundamentando por dentro de si, vai fotografando o que o espera. Esse negócio de ficar condicionado a vício, ser escravo de vício, ele começa a trabalhar, mas ele teve que se ligar para conseguir desligar, porque nossa renovação se passa no plano da mente. Não adianta cortar a mão porque tem o hábito de roubar. A compulsão do roubo, de apropriar, pode acontecer com os pés, com a boca, com o toquinho. Aí o elemento vai falar assim, cortei a mão, não adiantou. Não é por aí. Nós temos que ir na causa do problema. Qual que é o processo? Ligar. Primeiro liga. Que chave é essa, gente? A gente não costuma dizer assim, o Espiritismo oferece chaves à humanidade. São equações síntese. Elas dizem respeito a quê? A toda uma peleja existencial. Então tem muita gente que fica com muita justeza procurando recurso no mundo. Mas a gente diz assim, você não conseguiu ainda entender o que o Espiritismo está oferecendo para a gente, não? Você quer dizer o quê? Então não precisa de médico mais? Não, precisa. Agora, não dê ao médico o que você tem que acreditar a você no campo da transcendência, pela revelação. A gente vai pegar a revelação e colocar numa gaveta comum? É isso? Esse processo do crer é o processo da identidade. Você se desperta. Você se desperta, fotografa, forma o que o Honório gostava de chamar de clichê no campo mental. Então, a gente lembra as reflexões que se davam, por exemplo, evangelização da criança. Você está lá semeando, você está lá trabalhando os conteúdos com o elemento, as palestras, os estudos, a interação das pessoas, no entendimento das propostas de vida, de amor, de sabedoria. A gente caminha, fotografa, registra, armazena no campo mental. Na hora do automatismo,
Cheguei em casa, fui abrir a porta, tudo escuro, tropeço numa cadeira que estava de frente para a porta. Logo que ela abriu, tudo escuro. Eu quase caí, quebrei tudo. Vem uma ira. Eu tenho o ímpeto de virar e falar assim, vou saber quem que foi que fez isso. Aí o elemento lembra da tranquilidade, do estudo, e fala assim, opa, prova, nós temos que tê-las. Porque a minha ação é calculada, mas eu sou ferido pelas minhas reações que são espontâneas. Eu só revelo quem eu sou pelas reações. Esse negócio de pegar o saco e fazer campanha do quilo significa entrar. Entrar não significa possuir. Eu enxerguei, mas eu vou ter que construir. Por isso é que o texto fala de chave, ligar. Ligar e desligar. Mas nós vamos ver que a palavra terra está ali. Por que terra está ali? Campo operacional. Os Espíritos revelam o quê? Pode evoluir muito no mundo espiritual, mas tem que ir para o campo físico. Tomar corpo. Para revelar os conteúdos armazenados. Num campo em que tudo é separado. Tem bagunça no mundo espiritual, gente? Tem bagunça aqui, ó. Aqui mistura um anjo como Alcione do livro Renúncia com elementos que vieram de mundos inferiores, mais inferiores que a Terra. Na revista Espírita, Allan Kardec entrevista os benfeitores espirituais sobre essa condição dos elementos que assassinam, destroem e parecem não sentir nada. Qual que foi a revelação que eles fizeram? A gente nota que mesmo no nosso meio há tanta mirabolância para explicar essas questões, elas são tão transparentes. Não precisa lançar a mão de filósofo nenhum que delirou aí na interpretação dos assuntos, criando sistemas pessoais. A espiritualidade trabalha naquele sentido universal da verdade. Diz assim, ora, são elementos trazidos de orbes inferiores à Terra. Eles não têm sentimento trabalhado. Não há senso moral. Para eles é indiferente. Mas por quê? Ora, há uma lógica. Porque os mundos são solidários. A evolução é um processo plural em termos de condições. Definindo uma média que atende a todo mundo. É necessário que venha o escândalo. O elemento é trazido bem primitivo do seu mundo para um que está em expiação e prova. É inserido aqui. Ele é instrumento de escândalo, que é a natureza bruta dele. Vai bater em muita gente. Mas quem está apanhando está resgatando, está aprendendo, fixando valores. E quem testemunha o bem junto dele está impregnando o psiquismo dele, porque ele está fotografando e vai levar para o mundo de origem. Quando ele retorna para o mundo de origem, ele é híbrido. Não é isso, Haroldo? Híbrido. Ele lá é um agente diferenciado. Saiu do contexto comum. Ele tem algo de abertura. E é em cima disso que os espíritos constroem. Se não estudar a evolução em dois mundos, mundo espiritual e mundo físico, a gente não entende o assunto. Então tem que ter uma abertura. Doutrina espírita é verdade para isso. Então nós temos terra. É na terra. Aí vai ter toda uma simbologia. Tem terra íntima e a terra circunstancial. Nós temos o plano social. É a nossa terra. Mas nós temos a nossa terra. Quando a maldição sobrecai sobre Adão e Eva, o que significa aquilo? Ele comerá o pão com o suor do teu rosto. Espinhos e cardos a terra te produzirá. O que é aquilo? A terra é uma maldição? Mas não é aqui que nós temos as gotinhas de orvalho, a tessitura das flores, que segundo os espíritos são trabalhos artísticos elaborados na vida superior, para enfeitar o campo operacional daqueles que precisam ganhar sua evolução? O assunto é transcendente. Não é essa terra.
A terra dadivosa. Hoje comentávamos no grupo de amigos em Ibiá o quanto a riqueza é de Deus. Deus não é Deus de mortos e nem de miséria. A miséria é própria do egoísmo humano, que é uma aberração. É a exacerbação de necessidades, como está explicado na terceira parte do Livro dos Espíritos. Vícios e virtudes. Exacerbação. Então nós temos terra, campo operacional. Você vai estar sempre vazio se você não fizer. Aí vem o pessoal, né? Muitos problemas, desafios, transição, pânico. Meu Deus, tem síndrome do pânico, tanta gente tem. Toma medicação inibidora. Resolve? Ameniza. Qual que é o problema visceral? Você está trazendo aí aquilo que a gente vê em Adão e Eva. Onde estás depois que comeram da árvore da ciência do bem e do mal? Expressando conhecimento, só na esfera. Conhece, mas não faz, é o vazio. Onde estás? Ouvi a tua voz pela viração do dia, temi e escondi-me. Não é assim que o texto antigo fala? É a gente, camuflando. A gente busca subterfúgio, fuga, porque enxerga. Aí eu pergunto para vocês, é o que a gente aprende no Espiritismo. Existe culpa se você não conhece? Não. O Paulo trabalhou o assunto. Quando não se conhece a lei, o que se faz é lei. Mas conheceu a lei, não obedeceu, transgrediu, vai ser punido por ela. Quando nós temos conflito, significa que a gente já conhecia um caminho melhor e não adotou. Por que a gente fica com tanto medo? Eu estou ameaçado. Algo me ameaça. Vamos analisar na sua vida prática. Você tem algum problema? Não, não tem. A vida está até boa. Tem família boa. Tem emprego bom. Tem uma condição cultural boa. Então é de natureza espiritual. Tem alguém te caçando. Você tem pontos vulneráveis no campo profundo da alma. A vulnerabilidade. Como? Você deixou contas em aberto. É claro que você está sentindo algo te rondar. E você gela, porque vem uma ameaça. É de natureza espiritual. Qual que é o caminho da solução? Gerar mérito. Quando ele me dá a chave, gente, vamos lembrar o que é chave. Antigamente, a gente trabalhava com pancada. Eu dava pancada, chutava a porta, abria. Até quando nossa evolução vai ser através das pancadas? A gente violentando processos, pessoas. Quando Jesus fala, e eu te darei as chaves do reino, e tudo aquilo que ligares será ligado no céu. O que é isso, gente? Plano operacional na terra. Liga aí, que espiritualmente você tem. Liga no céu. E o que você desligar aí, desligou no céu. Eu não vou reencarnar mais com essa maldição do condicionamento bárbaro do passado, do egoísmo, do orgulho. Porque eu estou me dispondo a operar segundo aquilo que acendeu na minha mente. Eu não estou estudando para fazer de conta, não. Eu estou conhecendo os valores espirituais superiores para dar conta do recado. E é isso que nós estamos tentando realizar. Quando nós lidamos com o crer é estudar. Agora, se não estudar, como é que irriga o campo mental? Tem muita gente, não, eu sou da prática. Então você é da sua prática. Porque você não conhece Jesus. Ah, mas eu conheço, eu sei as parábolas de cor. Você sabe parábolas, mas você não entra nelas. Se você não tiver material, Alcione, que sugeriu através da obra Renúncia, a metodologia de estudo aprofundado do Evangelho, que o Emmanuel iria utilizar com a coleção Fonte Viva para nos dar uma ideia, aprendeu com ele, quando Damiano, padre Damiano, na Espanha, na França.
que acontece? Ela sugere, essa pesca, esse trabalho não pode ser feito sem elementos de comparação. Então você vai entendendo, você tem que ter elementos de comparação. Kardec, para poder trabalhar o Evangelho segundo o Espiritismo, teve que introduzir, lá no início da obra, informações históricas. Porque se não tiver uma ideia que era o tempo, como é que você vai interpretar aquilo? Não se trata voltar a cultuar. A gente vê muita igreja cultuando hábitos do Antigo Testamento. Porque elas ficam presas à letra. O papel do Espiritismo não é isso, é entrar e sair. Revelando o quê? Sabedoria. Esse é o propósito. Então o Espiritismo se caracteriza o quê? Pelo estudo. O amai-vos é um dever natural. E o instruí-vos é uma obrigação nossa, no campo da evolução consciente. Então, quando ele oferece a chave, é como se ele dissesse para nós, porque Pedro é a representação de cada um de nós. Aqui, ó, você está recebendo a chave. Abre a porta. Passa por ela. Antigamente era no chute. Mas aí eu chutava e arrumava um processo kármico. Estou devendo. Não tem queda, gente? Queda no sentido de ajuste. A gente vai estudar com Allan Kardec para não ficar delirando com o espiritualista aí. Que anjo caiu e virou maldito. Ah, me engana. Cadê a racionalidade das pessoas? Vamos estudar com Kardec na Gênese. Ele entra naqueles textos do Novo e do Antigo Testamento e dá ali uma estrutura para quem quiser aprofundar. Isso é estudo sério. Porque não é Kardec, é o Espírito de Verdade com a sua Pleiade. E segundo Revista Espírita, é o próprio Jesus. Nós não estamos brincando, não. Nós estamos falando do governador da nossa terra. Espiritismo não veio aqui para ser uma filosofiazinha qualquer, não. Para se submeter às ciências do mundo. Ele veio para iluminar, para dar alma às religiões, às filosofias, às ciências. A revelação veio para isso. Em síntese, gloriosa, fechando um ciclo. Então eu posso, por exemplo, pensar no filho pródigo. Ele não caiu? Estava lá com o pai, feliz da vida, dono de tudo. Eu quero a minha parte. Desce. Vai ter que trabalhar com aqueles elementos que não tinha evolução e o alcance dele. Até no campo social, ou de percepção, de realização. Ele não caiu? Caiu. Mas onde é que ele recebeu o favor? Lá. Aquelas bolotinhas que se davam aos porcos, segundo a tradição antiga. Ele se alimentava delas. Era o pagamento do serviço que ele fazia. Elementar. Mas ele recebeu ajuda lá naquele submundo para onde ele foi, não foi? Ele volta. Depois que ele voltou, qual que é a reflexão? Fiquei devendo aquela turma. Ou não ficou, gente? Quando a gente pensa no missionário, por exemplo, vocês acham que o Chico, nessa missão que ele teve, com pessoas e acontecimentos que se deram, de família a companheiros de doutrina, e outras expressões do mundo que prestaram atenção nele, ele recebeu prova de todo jeito. O Chico tinha uma natureza messiânica. Ele estava em missão, ninguém duvida disso. Até pela entrega plena de si mesmo à obra do Evangelho, em restauração no mundo. Mas vocês duvidam que no plano pessoal ele tenha se ajustado com certas pessoas? Não poucas vezes, diante de processos que viveu com pessoas, principalmente, ele explicou para certos amigos: vamos ter paciência. O fulano ou a fulana é aquele indivíduo lá da nossa retaguarda. Eu me sinto no dever de ajudar. Quantas vezes o Chico falou isso? Às vezes, lá naquela época, vamos pensar uma coisa desafiadora, hein, gente? O algoz do Chico, naquela vida, hoje de volta,
dentro das mesmas linhas de fé, de busca espiritual, e às vezes difícil ainda. Vocês duvidem que o Chico tenha pensado assim, lá foi um carrasco, mas graças à posição de carrasco desse indivíduo, que continua difícil, eu pude me iluminar para fazer o que eu estou fazendo hoje. Então eu tenho um dever de abraçar essas pessoas e levar comigo. Deu uma ideia? Isso é sublime. Isso é evangelho. Isso é o agir. Não é essa coisa de arranca da minha frente, arranca que eu não suporto. Espera aí, a gente não sabe quantos séculos foram gastos para conjugar esses elementos na mesma situação. Como é que sai chutando porta, gente? Isso é para brucutu. Isso é para quem tem iniciando a evolução, que o que ele faz é lei. Deu pancada, é a lei dele, deixa ele. Agora, no campo seletivo, eu estou estudando, meu egoísmo está aqui. Mas quando eu aprofundo, eu vou remontar uma fonte chamada amor, que é minha herança divina. O egoísmo foi um sistema, e ele tem sua razão de ser. Porque eu tive que aprender a me amar muito, porque senão eu não sabia o que é amar o semelhante, não. Eu entrei até no excesso. Eu me cultuei. Egocentrismo. Só que agora eu entendi, porque o excesso está me fazendo mal. Então eu vou ligar em novas bases para desligar as antigas. E eu vou fazer o processo de mudança. Para entrar, para sair tem que entrar. O elemento sai. Não tem sustentação. Porque não tem onde se apegar. Então a gente costuma dizer, temos que ter um ideal. Não importa. Tem gente que às vezes chega perto de nós, no contexto espírita, vem e fala assim, você acha que eu sou culpada por gostar de mim e me trabalhar e me querer bonita? Pessoas perguntam, isso é pecado no espiritismo? Eu falo assim, não, o espiritismo não tem pecado. Essa visão de pecado não é nossa. Nós vamos entender o que é necessário e o que é supérfluo. Então, no seu caso, é o que te faz bem? Graças a isso que eu me levanto todo dia cantando. Então, continue. Zele por você. Você está exercitando o amor a si mesma. Mas cuidado, para que cuidando de você, você não esqueça os outros. É por aí. O Chico deixou muita gente chocada porque passou a usar uma peruquinha. Mas todo mundo sabe que na intimidade ele gostava de se cuidar. Mas uma pessoa que tem uma noção divina de tudo, não vai cuidar do vaso que Deus deu para ele poder viver um tempo na Terra, e viveu muito, com todos os problemas que teve. 92 anos. Para quem teve, como ele dizia, de 10 em 10 anos ele recebia um presente de Deus. Era uma cirurgia drástica. Então a gente vai esquecer disso. Então tudo é muito santo. Os extremos ocorrem no princípio da evolução. Se a gente traçar uma linha vertical, lá na base dela a gente pode fazer um risco assim de um lado para o outro, zigue-zague. E ir reduzindo isso. Quando chega no meio, fica metade, até alinhar lá em cima. Assim. Esse é o processo de evolução. Cai na água, cai no fogo. Cai na água, cai no fogo. Vai o zigue-zague. Criando referenciais de evolução. Até o momento em que a criatura começa a desenvolver o senso moral, ela cria unidade. Por isso que é só um rebanho e um só pastor. Nós caminhamos para essa unidade divina. Mas a Terra é dualidade, não nos enganemos. E tem hora que você vai para o outro lado e você fala assim, espera aí, deixa eu ver o que eu estou fazendo aqui. Médium, nosso assunto demais à noite. Às vezes o médium fala assim, nossa, caí numa esparrela, estou tão estranho, parece que eu estou contra o mundo. Quem entende do assunto, os habilidosos, na direção da mediunidade, das reuniões, vira e fala assim, calma, entra em prece, isso é normal, você está a serviço. O indivíduo entendeu, ele caiu, porque tem que cair para ajudar. É o cair da segunda vez, quando você vai lá embaixo,
para trazer um monte. Você não vai, porque você não tem condição de ficar lá em cima, não. Você desce sem perder a altura. Vão pensar no Chico? Então, gente, que fazer de especial? São nuances de vida. Como que nós, nesse processo de ilustração pela terceira revelação, não vamos entender o que fazer de especial? Como? Crer é abertura, é o átrio do templo. Mas entrar no templo é fazer. Deixa eu ver como é que eu vou aplicar isso aqui. Então nós vamos desenvolvendo a nossa forma de lidar com as coisas, sem ser atabalhoados. Há uma harmonia em todos os processos divinos. Nós não precisamos atropelar ninguém, nada. Por que a Terra, segundo Pitágoras, é a morada dos palpites? Porque nós não temos identidade. Por que a gente vive de palpite? É, não é? Foi, não foi? Será? Porque não temos identidade. Quando o elemento segue um caminho da verdade, a verdade se revela por dentro dela e ela tem fibra. E é aquilo para ela. Jesus nunca violentou consciência alguma. O Chico, seguindo os passos do mestre, nunca violentou consciência alguma. Para falar de determinados temas, de determinadas posturas dos companheiros espíritos, o Chico dava uma volta. Ele criava parábolas para tentar revelar. Vamos ter uma ideia aqui? Olha a delicadeza de trato. Perguntaram para ele assim: ô Chico, isso é entrevista, está em livro registrado. O Arigó foi tirado do corpo pelos espíritos, que ele estava desviando o caminho dele na mediunidade, se comprometendo. Aí o Chico, com relação ao nosso irmão, na sua tarefa. Aí foi dando volta. Aí chega um momento em que ele fala assim: olha, se eu, nessa condição tão singela, de trabalhador do espiritismo, no campo da mediunidade, se eu começasse a comprometer a obra dos espíritos, por posturas indevidas, talará, eu agradeceria tanto se os espíritos me tirassem do corpo. Sutilezas. Coisas de almas grandiosas, que ensinam sem ferir, sem estabelecer um jugo pesadíssimo sobre o outro. Então, gente, nós não temos problema, porque crença tem demais. Mas chega uma hora que nós temos que fazer uma seleção. Eu preciso me amar. Me amar é cuidar de mim. Me preparar para aquilo que me espera, no tempo e no espaço. Isso é amar. Não é ficar dando beijinho no espelho. Então eu me amo quando eu desenvolvo um filtro. Mas eu não desenvolvo filtro se eu não começar a fotografar o que é muito superior a mim. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu preciso buscar o que é superior para ter referenciais lúcidos de maior nível, para então me submeter e criar filtros para o meu comportamento. O que a vida faz com a gente? A infância é uma promessa, a juventude a gente é. Questionamos tudo e todos, nós somos. Entramos na madureza. Vamos pegar os mesmos caminhos que todos tomam, geralmente com família, profissão, deveres, obrigações. São os filtros naturais. Mas a gente precisa esperar só por esses filtros das reencarnações, obras da lei? Não. O que fazer de especial? Eu busco em fontes impolutas. Eu estou falando em fontes impolutas. Não estou falando de palpite, não, viu? Tem muito palpite no meio espírita.
não é palpite, é obra do alto que desceu para a terra. Nós sabemos onde elas estão. Eu busco lá e crio filtro para o meu viver. Mas está todo mundo ansioso para ouvir a palavra do Haroldo também. Inclusive eu. Nós vamos então agradecer a atenção de vocês, o carinho nessa primeira parte da abordagem, e vamos ouvir o nosso querido amigo, pesquisador, trabalhador do Evangelho, que ama o Evangelho. O melhor de tudo. Ouvimos assim a exposição do palestrante espírita Wagner Gomes da Paixão, na abertura do 5º Fórum Espírita de Patrocínio, promovido pelo Conselho Espírita do Alto Paranaíba. Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Ouviremos agora a exposição do palestrante Haroldo Dutra Dias, feita em patrocínio, dia 13 de abril de 2013, durante realização do 5º Fórum Espírita do Conselho Espírita do Alto Paranaíba. O Dr. Haroldo Dutra abordou o tema O Evangelho de Jesus enquanto em processo de aprimoramento do amor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite dos amigos de patrocínio. É a primeira vez que eu venho à cidade. E aqui nós temos um grande irmão, que é o Simão Pedro, né? Um querido amigo que hoje não pôde estar presente. Mas eu agradeço a toda a coordenação do evento, a oportunidade de comparecer, de vir a patrocínio, e também a oportunidade de ter dado tudo certo, de ter vindo junto com o Wagner. Participamos ontem em Ibiá, e hoje estamos na atividade aqui também em conjunto. À noite participaremos também novamente em Ibiá. E é difícil, porque às vezes as agendas não coincidem, então quando a gente tem a oportunidade de trabalhar juntos, é muito gostoso, né? Muito bom. É uma oportunidade valiosa para todos nós. O tema que nós fomos convidados a ajudar na reflexão é sobre o Evangelho de Jesus enquanto um processo de construção, de aprimoramento do amor. E para isso, para a gente começar a pensar, eu separei uma mensagem do livro Falando à Terra, uma outra mensagem de um espírito chamado João de Brito, psicografado naturalmente por Francisco Cândido Xavier. E a mensagem se chama Amor. E ele diz assim: o amor, sublime impulso de Deus, é a energia que move os mundos. Tudo cria, tudo transforma, tudo eleva. Palpita em todas as criaturas, alimenta todas as ações. O ódio é o amor que se envenena. A paixão é o amor que se incendeia. O egoísmo é o amor que se concentra em si mesmo. O ciúme é o amor que se dilacera. A revolta é o amor que se transvia. O orgulho é o amor que enlouquece. A discórdia é o amor que divide. A vaidade é o amor que ilude. A avareza é o amor que se encarcera. O vício é o amor que se embrutece. A crueldade é o amor que tiraniza. O fanatismo é o amor que petrifica. A fraternidade é o amor que se expande. A bondade é o amor que se desenvolve. O carinho é o amor que se enflora. A dedicação é o amor que se estende.
O trabalho digno é o amor que aprimora. A experiência é o amor que amadurece. A renúncia é o amor que se ilumina. O sacrifício é o amor que se santifica. O amor é o clima do universo. É a religião da vida, a base do estímulo e a força da criação. Ao seu influxo, as vidas se agrupam, sublimando-se para a imortalidade. Nesse ou naquele recanto isolado, quando se lhe retire a influência, reina sempre o caos. Com ele, tudo se aclara. Longe dele, a sombra se coagula e prevalece. Em suma, o bem é o amor que se desdobra em busca da perfeição no infinito, segundo os propósitos divinos. E o mal é simplesmente o amor fora da lei. Bonita a mensagem, porque, primeiramente, sai daquela visão hollywoodiana, de cinema, né? Que a gente imagina o amor como um filme do Casablanca, perfume de mulher, um tango, aquele glamour, mas esse é o amor romântico, é uma parcela do amor. Num raio de sol é como se fosse uma réstia de luz. O amor, na verdade, é a energia que move os seres. É tudo que nos faz querer viver, querer fazer alguma coisa, sentir prazer no que se está fazendo, sentir estímulo em fazer as coisas. Essa energia é o amor. E essa energia está presente também nos criminosos, está presente também nos viciados, está presente também nas pessoas que enlouquecem, está presente nas pessoas que se desviam, nas pessoas que tomam o caminho equivocado, porque elas simplesmente não perderam essa energia. Elas deixaram com que essa energia criativa se desviasse. O grande desafio, então, é a educação dessa energia chamada amor. E é sobre isso que nós vamos falar. Há uma página de Emmanuel retratando a época em que Jesus chegou à Terra, e ele faz um retrato histórico, e é preciso que a gente pense nesse aspecto histórico da vinda de Jesus. Nós estamos tão mergulhados no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que nos esquecemos das condições em que vivia o mundo na época em que Jesus nasceu. E começa Emmanuel a fazer um inventário. Na época em que Jesus nasceu, os escravos, ainda quando crianças, eram cegados para que não pudessem fugir. As pessoas mais dignas, as famílias mais respeitáveis, que viviam em torno da religião, os sacerdotes, as pessoas que não se afastavam do templo, não se constrangiam em levar as mulheres adúlteras até as praças públicas, e todos atiravam pedras até que ela morresse. Não se tem notícia da execução de nenhum adúltero, só a mulher era apedrejada. E eu fico pensando, como que você pratica o adultério sozinho? É sempre preciso dois para que ocorra o adultério. Mas o adúltero nunca foi apedrejado. Mesmo numa cidade que vivia à luz da revelação mosaica, à luz da revelação dos profetas, que era Jerusalém, quando as pessoas envelheciam ou apresentavam uma doença de pele, as famílias levavam seus pais, as suas mães, as pessoas mais velhas para o vale dos imundos. Ninguém se constrangia em deixar um familiar querido. Imagine, alguém que te criou, a sua mãe que te amamentou,
E esses religiosos levavam essas pessoas para o Vale dos Imundos, porque a sociedade da época não havia construído instituições de benemerência social. Não havia instituições de caridade no planeta. Pessoas eram executadas quando cometiam crimes, tanto pelo Império Romano, como pelo governo das nações que Roma dominou, sem um julgamento, eram executadas sem um processo. Os responsáveis pela aplicação da justiça se assemelhavam mais a justiceiros do que a homens de bem que buscam a pacificação social. É assim que nós vimos jovens serem degolados, pessoas serem lançadas aos leões, pessoas serem apedrejadas na via pública, pessoas serem queimadas vivas em nome da justiça. Qualquer pessoa que não conseguisse honrar com uma dívida, respondia com a própria liberdade por uma dívida em dinheiro. Assim, famílias eram destruídas, perdiam as suas filhas de 15, 16, 14 anos de idade, que tinham que ser entregues como escravas para pagar a dívida do pai de família. E quantas famílias perdiam jovens, homens e mulheres, perdiam às vezes o pai de família, ou a família inteira que se tornava escravo em pagamento de uma dívida. Esse é um mundo que Jesus encontra quando vem trazer a mensagem do Evangelho. É esse mundo. Os jantares em Roma, os encontros de família, eram precedidos por uma luta de gladiadores, em que o vencedor era aquele que matasse o adversário. Um espetáculo de sangue que adornava a festa das famílias ilustres dos patrícios romanos. Mesmo na Grécia, os filósofos mais esclarecidos, que todos nós respeitamos, mas que alguns às vezes idolatram, sem senso crítico. Mesmo um Sócrates, mesmo Platão, não se sentiram constrangidos em observar escravos na Grécia. A liberdade era apenas para os cidadãos gregos que tivessem propriedade, bens materiais. Porque a humanidade não havia construído ainda a sensibilidade para entender que a liberdade deve ser um direito de todos, que a igualdade não tolera exceções. Era esse o mundo. E surge então a figura de Jesus para educar essa energia que fazia mover as pessoas e as instituições daquela época. Não veio Jesus como alguém que condena. Porque a obra da educação não se ergue com condenações. Ninguém educa atirando pedras. Ninguém educa constrangendo. O aluno não pode se sentir inútil ou inferior diante do professor. É sempre o professor que precisa descer à estatura do aprendiz, se de fato ele quer erguer o aprendiz até a sua estatura. Foi assim que Jesus se apagou. Ele que era o governador espiritual do orbe, que vinha das esferas celestes. Nós sequer somos capazes de avaliar as possibilidades que um espírito da grandeza de Jesus tem nas mãos. Imagine você não precisar mais andar. Imagine você pensar e poder viajar na velocidade do pensamento para qualquer lugar do universo.
Imagine não envelhecer mais, não ter doença, não ter que pagar conta. Imagine comunicar-se. Imagine nunca mais se afastar das pessoas que se amam. Essa é a esfera dos Cristos. Mas Jesus não se constrangeu, se apagou e aceitou a simplicidade de uma manjedoura. E enquanto Israel esperava um general e um guerreiro que viesse empunhando uma espada e cortasse cabeças, e impusesse a verdade à custa de luta, ele veio silenciosamente, na noite de Belém, numa manjedoura.